Provérbios capítulo 17. Melhor é um bocado seco e a sua quietude do que uma casa cheia de sacrifícios e com contenda. Um servo sábio terá domínio sobre um filho que causa vergonha, e terá parte da herança entre os irmãos. O crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor prova os corações. O perverso atenta para os falsos lábios, e o mentiroso dá ouvidos à língua maldosa. Quem zomba dos pobres envergonha o seu Criador, e aquele que se alegra com as calamidades não ficará impune. Os filhos dos filhos são a coroa dos idosos, e a glória dos filhos são seus pais. O discurso excelente não cai bem ao tolo, muito menos o lábio mentiroso ao príncipe. Como pedra preciosa é o presente aos olhos de quem o recebe, para onde quer que se volte, prosperará. Aquele que encobre a transgressão busca o amor, mas aquele que repete um assunto separa os muitos amigos. A repreensão entra mais em um homem sábio do que 100 açoites no tolo. Um homem mau busca apenas a rebelião, portanto, um mensageiro cruel será enviado contra ele. Que uma ursa roubada de seus filhotes encontre um homem, em vez de um tolo na sua loucura. A quem quer que recompense o mal pelo bem, o mal não partirá de sua casa. O princípio da contenda é como alguém que deixa a água sair, portanto, deixa a discórdia antes que haja rixas. Aquele que justifica o perverso e o que condena o justo, ambos são abominação ao Senhor. De que serve na mão do tolo o preço para comprar a sabedoria, visto que ele não tem coração para ela? Um amigo ama em todo o tempo, e na adversidade nasce um irmão. Um homem vazio de entendimento aperta a mão e se torna fiador na presença de seu amigo. Aquele que ama a transgressão ama a contenda, e aquele que exalta o seu portão busca a destruição. Aquele que tem um coração mau não encontra o bem. Aquele que tem a língua perversa cai no dano. Aquele que gera um tolo para sua tristeza o faz, e o pai de um tolo não tem alegria. Um coração alegre é como um bom remédio, mas um espírito partido seca os ossos. Um homem perverso tira um presente do peito para perverter os caminhos do juízo. A sabedoria está diante daquele que tem entendimento, mas os olhos de um tolo estão nos confins da terra. Um filho insensato é uma aflição para o seu pai e a amargura para aquela que o deu à luz. Também não é bom punir o justo, nem atacar os príncipes por equidade. Aquele que tem conhecimento poupa suas palavras, e um homem de entendimento é de excelente espírito. Até um tolo, quando fica quieto, é contado como sábio, e aquele que fecha os seus lábios é estimado como um homem de entendimento. Capítulo 18. O homem que se isola busca seu próprio desejo, procurou e intermediou com toda a sabedoria. Um tolo não tem prazer no entendimento, mas isso seu coração pode descobrir por si mesmo. Quando vier o perverso, vem também o desprezo, e com a ignomínia a vergonha. As palavras da boca de um homem são como águas profundas, e a fonte da sabedoria é como um ribeiro que corre. Não é bom aceitar a pessoa do perverso para derrubar o justo em juízo. Os lábios de um tolo entram em contenda, e a sua boca pede por pancadas. A boca de um tolo é a sua destruição, e os seus lábios são o laço da sua alma. As palavras do mexeriqueiro são como feridas, elas descem às partes mais profundas da barriga. Aquele que também é preguiçoso no seu trabalho é irmão daquele que é um grande desperdiçador. O nome do Senhor é uma torre forte, o justo corre para ela e está seguro. A fortuna do homem rico é a sua cidade forte, e como uma muralha alta é a sua própria presunção.
O coração dos homens se exalta antes de ser destruído, e antes da honra está a humildade. Aquele que responde uma questão antes de ouvi-la é loucura e vergonha sobre si. O espírito do homem sustentará a sua enfermidade, mas um espírito ferido, quem o suportará? O coração do prudente adquire o conhecimento, e o ouvido dos sábios busca o conhecimento. O presente de um homem abre o teu caminho e o leva diante de grandes homens. Aquele que é o primeiro em sua própria causa parece justo, porém vem o seu próximo e o examina. A sorte faz com que as contentas cessem e divide entre os poderosos. O irmão ofendido é mais difícil de se conquistar do que uma cidade forte, e suas contendas são como as barras de um castelo. A barriga de um homem se satisfará com o fruto de sua boca, e com o acréscimo dos seus lábios ele estará satisfeito. A morte e a vida estão no poder da língua, e aqueles que a amam comerão do seu fruto. Aquele que encontra uma esposa acha uma coisa boa e obtém o favor do Senhor. O pobre usa súplicas, mas o rico responde com dureza. Um homem que tem amigos deve mostrar-se amigável, e há um amigo mais chegado do que um irmão. Capítulo 19. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que aquele que é perverso em seus lábios e é um tolo. Assim como não é bom ficar a alma sem conhecimento, peca aquele que se apressa com os seus pés. A tolice do homem perverse o seu caminho, e o seu coração se irrita contra o Senhor. A riqueza faz muitos amigos, mas o pobre é separado do seu vizinho. A falsa testemunha não ficará impune, e aquele que fala mentiras não escapará. Muitos suplicarão a favor do príncipe, e todo homem é amigo daquele que dá presentes. Todos os irmãos do pobre o odeiam. Quantos mais os seus amigos se afastarão dele? Ele os busca com palavras, e ainda assim elas lhes faltam. Aquele que adquire sabedoria ama a sua própria alma. Aquele que mantém o entendimento encontrará o bem. A falsa testemunha não ficará impune, e aquele que fala mentiras perecerá. O deleite não é decoroso para um tolo, muito menos um servo dominar sobre príncipes. A discrição de um homem retém a sua ira, e é sua glória passar por cima da transgressão. A ira do rei é como o rugido de um leão, mas seu favor é como orvalho sobre a grama. O filho do tolo é a calamidade do seu pai, e as contendas de uma esposa são um gotejar contínuo. Casa e riqueza são a herança dos pais, e a esposa prudente vem do Senhor. A preguiça lança em profundo sono, e a alma indolente sofrerá a fome. Aquele que guarda o mandamento guarda a sua própria alma, mas aquele que despreza os seus caminhos morrerá. Aquele que tem pena dos pobres empresta ao Senhor, e aquilo que tiver dado, ele lhe pagará novamente. Castiga o teu filho enquanto há esperança, e não deixes que tua alma ceda por causa do seu choro. Um homem de grande ira sofrerá a punição, porque se tu o livrares, ainda terás de tornar a fazê-lo. Ouve o conselho e recebe a instrução, para que no fim possa ser sábio. Há muitos propósitos no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. O desejo de um homem é sua bondade, e melhor um homem pobre do que um mentiroso. O temor do Senhor tende a vida, aquele que o tem habitará satisfeito. Não será visitado pelo mal. Um homem preguiçoso esconde a sua mão em seu peito, e não tem disposição nem de levá-la à sua boca. Batem um escarnecedor, e o simples tomará cuidado, e reprova alguém que tem entendimento, e ele entenderá
o conhecimento. Aquele que aflige o seu pai e expulsa sua mãe é um filho que causa vergonha e traz desonra. Filho meu, ouvindo a instrução, cessa de te desviares das palavras do conhecimento. Uma testemunha ímpia escarnece do juízo, e a boca do perverso devora a iniquidade. Preparados estão os juízos para os escarnecedores, e os açoites para as costas dos tolos.